Eu e a Lu, minha esposa, a gente foi no encontro de casais, e um retiro de casais, que foi uma grande bênção. E lá a gente conheceu esse casal maravilhoso, né, que Deus nos agraciou para estar aqui conosco essa noite. Gostaria de chamar o irmão Mateus para estar aqui trazendo a palavra da noite e agradecer ao Senhor por essa noite, agradecer ao pastor Marcelo que nos concedeu essa oportunidade, né? E eu quero estar fazendo essa oração. Então. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor, para exaltar o teu nome e essencialmente, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor. Aqui está, Senhor, o irmão Mateus, que veio lá da casa dele, Senhor, para trazer essa palavra que o Senhor vai nos conceder aqui essa noite, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida do Mateus, pela vida da irmã Mônica, da família dele. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui essa noite, aqueles que estão vendo na internet, Senhor, e aquelas pessoas, Senhor, que não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor toque no coração de cada uma delas, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus, queridos, boa noite, tudo bom? Graças a paz, a paz do Senhor, shalom. O negócio aqui é chique, hein? Meu, tem até um microfonezinho do lado ali para transmitir pela internet. Amém, glória a Deus, tudo é bom, né? Fico feliz com essa oportunidade, né? Quando o Daniel e a Lu entraram em contato, pedindo, né, se a gente podia trazer uma palavra e tudo, meu coração se alegrou bastante. É sempre um prazer compartilhar daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Eu costumo dizer que a gente está nessa caminhada, né? A gente está nessa caminhada aí já há um bom tempo, para a graça do Senhor. Eu e minha esposa, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, lá na pontinha do Nordeste, lá na Elefante. Minha esposa é natural do Rio de Janeiro, lá de Madureira. Já encontramos com o pastor que é carioca também, glória a Deus. É bênção. Eu sou Mateus da Mônica, somos casados há 12 anos e 10 meses, caminhando para os 13. Temos uma filha linda, que é aquela moça dos cabelões ali, chamada Valentina, tem 11 anos. Como eu falei, somos natural de Natal. Éramos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, a igreja que todo mundo conhece como a Igreja do Diante do Trono, né? Éramos pastores líderes lá, ministrávamos louvor também, tomávamos conta de casais. E tudo isso, queridos, não é para que eu me engrandeça, para que vocês conheçam o meu currículo, porque isso é uma entrevista de emprego, mas é para declarar a grandeza, a soberania e o poder do Senhor. Tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus faz e pode fazer nas nossas vidas. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é muito pontual com o pastor de vocês, já trouxe abrindo o culto hoje. Renovar as forças, renovar as energias. Em dias tão difíceis, tempos tão conturbados, né, de tantos acontecimentos, tudo que nós vemos, seja no jornal, seja nas redes sociais, toda vida que abrimos o nosso, né, telefone, a nossa televisão, são notícias de catástrofes, né, de coisas tristes, o que tem acontecido no Rio de Janeiro, toda aquela mortandade, uma guerra contra a criminalidade. Agora esse furacão aqui no Paraná passou por Santa Catarina. E é onde é que a gente quer chegar? A palavra nos adverte sobre esse tempo, né? Que no final dos dias ouviremos falar de guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, e tantas coisas acontecendo, né? A palavra também vai dizer que muitos vão dizer assim, questionar a respeito do tempo, né? Porque ninguém sabe o tempo, nem o dia, nem a hora. E isso já acontece, não é de hoje, né? Mas cada vez que o tempo passa, mais perto está o nosso Senhor. Isso é motivo de alegria para mim e para a tua vida, amém? Eu fico muito feliz, muito feliz. Mas enquanto o Senhor não vem, e aguardamos ansiosamente por esse dia, é necessário nos renovarmos nele, né? É necessário vivermos essa vida com dignidade, vivemos essa vida empenhados na missão. Recebemos a missão belíssima, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Eu lembro quando era menino, pastor Marcelo, lá na minha cidade tem uma praça que é
uma das praças principais. A Praça do Alecrim, conhecida como a Praça do Relógio, um relógio grandão assim. E quando era moleque, e os irmãozinhos, principalmente da Assembleia de Deus, subiam nos tamboretes, vocês vão lembrar disso, subiam nos tamboretes, botavam uma caixa de som, às vezes no megafone, e anunciavam o Evangelho do Senhor. Esse formato funciona e funcionou muito bem. Muitas pessoas foram alcançadas e evangelizadas por esse intermédio, né? Mas hoje, irmãos, eu creio... Perdão, pode citar. Fiquem à vontade, podem ficar sentadinhos, tranquilinhos. O banquete é servido à mesa e à mesa a gente tem que estar sentadinho, né? Perdão, não me atentei a esse porém. E a palavra diz que nós somos cartas abertas, somos como livros. O evangelho que as pessoas leem no nosso dia a dia não é a Bíblia. É aquilo que o Senhor faz através da minha e da tua vida. Amém? A Bíblia que eles leem somos nós. É o nosso testemunho, a forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. Tem filhos de Deus que são ensoberbecidos. Eles são filhos de Deus. E aí ninguém mais presta. Tem filhos de Deus que não se sentem tão filhos assim. Eles já ficam mais escanteados e não tem muito amor por honrar o nome do Pai. Mas tem filhos de Deus, uma geração, e eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que essa geração está reunida aqui hoje, independentemente de qual geração nós somos, mas somos geração santa do Senhor. Eu sou millennial, vai ter X, vai ter Y, vai ter baby boomer, vai ter de todo tipo de qualidade aí. Mas eu creio que o Senhor tem levantado para esse tempo uma geração que tem amor e prazer em revelar a graça e o poder do Pai. Amém? E como confiar em Deus, como crer que Ele é poderoso, como renovar as nossas forças no Senhor em dias tão difíceis. Eu não sei se é só comigo, irmãos. Eu sou designer gráfico, trabalho numa gráfica, eu moro em Luiz Alves, né? Eu e minha esposa nos mudamos para Santa Catarina vão fazer 4 anos, sob o direcionamento do Senhor. O Senhor falou para mim, como falou para Abraão, sai da tua terra, de perto da tua parentela. A gente tinha bons empregos lá, tem casa própria, estava tudo certinho. Aí o Senhor disse assim, larga tudo, vocês têm que confiar em mim. Não é fácil, meus queridos, vou dizer para vocês. Eu sei que talvez alguns aqui já fizeram isso, né? A maior parte das pessoas que eu conheço aqui em Santa Catarina não são catarinenses. São sergipanos, são alagoanos, são paranaenses, conheço muitos paranaenses, paulistas, pessoas do Rio de Janeiro. E o maior desafio para esse tempo é conseguir enxergar aquilo que nós já sabemos. Confiar em Deus é uma das maiores demonstrações de fé que podemos ter. Em meio a essas incertezas e desafios, medos da vida, Deus nos chama a descansar nele, sabendo que Ele é fiel, presente e cuidador. Confiar não é ignorar as circunstâncias, mas olhar para Deus acima delas. Como eu estava falando, eu trabalho numa gráfica e é a única gráfica de Luiz Alves. Luiz Alves é uma cidade aqui pertinho, vocês devem conhecer. É tida como a capital nacional da banana e da cachaça, mas está repreendido em nome de Jesus toda a cachaça. Né? A cidade muito linda, nos acolheu muito bem. E lá só tem a gente. Então, tudo que for de fachada, banner, tudo é com a gente. E aqui, trabalhando um monte. E são dias difíceis. Parece que a gente acorda, vai trabalhar, chega em casa, toma banho, come, dorme e começa no outro dia tudo de novo. É só comigo ou vocês também passam por isso, né? Talvez alguns não trabalhem ainda, só estudem, mas a rotina é a mesma, né? Parece que não tem mais tempo, cara. É um negócio que vai nos consumindo. Eu conversei com minha esposa e hoje foi muito feliz, né, estar aqui mais cedo, né? Porque nos fez lembrar há muitos anos atrás, né, quando ainda nem nos conhecíamos, esse tempo tão precioso de ensaio. Isso está certo, isso não está certo, está mais ou menos. E, cara, isso é para a glória de Deus, irmãos. Isso é para a glória de Deus. Lá em Provérbios, queria que você abrisse comigo, Provérbios capítulo 3.
a partir do versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Somos tendenciosos, queridos, a fazer as coisas pelo nosso esforço. Quando as coisas não estão dando certo, a gente tem o costume de querer dar um jeitinho. Eu particularmente, sou assim, peço misericórdia a Deus todos os dias. Quando as coisas não estão dando muito certo, eu vou lá e quero tentar dar um jeito do meu jeito. E, pasmem, sempre dá errado. Não sei se acontece com vocês. Talvez eu seja o único pecador aqui, né? Mas o ser humano é tendencioso a tentar fazer as coisas do seu jeito. Mas uma vez que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma vez que comungamos desse espaço à mesa de filhos, né, entendendo que o Senhor, de fato, é quem faz todas as coisas, não nos exime da nossa parte de acordar, de trabalhar, se esforçar, né? A palavra diz: esforça-te, eu te ajudarei, né? O Senhor exige que façamos a nossa parte, mas tem uma parte que só depende dele. E que coisinha difícil é o famoso descansar em Deus. Vocês já escutaram isso? Não. Eu faz mais ou menos 22 anos que eu aceitei a Cristo. E desde que eu aceitei a Cristo, eu escuto: você tem que descansar em Deus. É ou não é assim? Você tem que descansar em Deus. Ô, Lu, tem que descansar em Deus, irmã. Sabe aquela situaçãozinha? Descansa. O negócio é que ninguém diz como, né, irmãos? Já pararam para pensar? Não, está na palavra. A palavra diz que tem que descansar e tem que descansar. E com a graça e a misericórdia do Senhor, a gente vai tentar trazer uma luz a respeito de descansar no Senhor nessa noite. Amém? A Bíblia nos mostra que aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes, são guardados pela paz de Deus e experimentam o cuidado divino em todas as áreas da vida. Confiar não é ausência de lutas, mas segurança no meio delas. Essa frase é interessante. A palavra nos diz que ele nos dá a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Em outro texto, o próprio Jesus vai dizer assim: olha, eu dou a minha paz, mas não como o mundo dá, porque o mundo não pode receber. Eles não receberam a mim, não podem receber dessa paz que o Espírito Santo traz. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu olho para a minha vida, porque antes de qualquer coisa, a palavra ela tem que cortar em mim. Né? Não adianta eu só vir aqui falar um monte de textos bonitos, decorar algumas coisas, porque isso não faz diferença, irmãos. A gente crê na efetividade das Escrituras. Comemoramos agora 508 anos de reforma protestante, né? E um dos fundamentos, né, uma das 5 solas, é sola Scriptura, né? Somente as Escrituras do Senhor. E também só a graça, porque a graça do Senhor traz revelação. E eu estava vendo e analisando a minha vida, analisando, dizendo: pai, está tudo bem, mas ao mesmo tempo está tudo meio fora do lugar, está tudo meio bagunçado, parece que, como eu falei, as coisas o tempo não desenrola, parece que falta ou ânimo ou falta tempo. E a gente batalha, eu estava conversando também com o Daniel mais cedo, desde o ano passado que a gente tem lutado, né, tem passado uma peleia com o nosso carro. O carro é uma benção, irmãos, é uma benção, leva a gente para um lado, leva a gente para o outro, se é novo, se é velhinho, mas é benção. Mas o bendito cada mês é um negócio e parece que é uma tribulação atrás da outra. E isso muitas vezes pode nos fazer querer murmurar, em vez de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, como cantamos aqui, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Só que nessa loucura do dia a dia, do trabalho, do menino que chora, fica doente, o amigo lá, o colaborador, eu me circunciso, para não dizer outra coisa, e tira a tua paciência, parece que a gente vai cada vez mais se afogando. E aí eu lembrei do Salmo, capítulo 1. Vocês querem abrir comigo aí? Salmo, capítulo 1, bem conhecido. Vê só o primeiro trechinho ali. Como é feliz
o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más. Eu estou lendo essa versão que é um linguajar mais facilitado. Mas vocês podem ler na de vocês aí. Que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa das rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. E de dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer o Senhor mais perto. Olha que interessante essa tradução, né? E aí me veio a lembrança que muitas vezes a gente se encontra nessa situação, né? Você conversa com um amigo e aí, mano, como é que tá? Ah, estou cansado. Tu chega para outro, e aí, cara, eu estou morto. É um desânimo, uma apatia que nos abate. Parece que só dá uma animadinha no domingo, aqui na hora do louvor. Parece que uma brasinha esquenta a outra e dá uma pegada e a gente se anima mais. Mas quando elas dormem e acordam na segunda-feira, já está naquele marasmo de novo. E eu lembrei desse texto e fiquei meditando comigo, né? Senhor, porque os meus olhos não estão em Ti. Porque se a minha vontade, o meu prazer estivesse em meditar na Tua vontade, meditar naquilo que o Senhor tem para mim, nas lindas revelações que o Senhor trouxe através de Seu Filho Jesus, meu coração se encheria de alegria. A palavra diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Devemos trazer à memória aquilo que o Senhor já falou a seu respeito e ao meu respeito. Eu sei, isso pode parecer jargão de pregador, mas não é a intenção. Eu sei que Deus tem liberado palavras para a vida de cada um de vocês. Eu tenho convicção disso porque Ele tem falado comigo, Ele tem liberado sobre a minha vida. E parece que a gente consegue ouvir mais os fatores externos do que a voz do próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz assim, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Será que a gente não está sendo a ovelha do Senhor? A gente não está conseguindo reconhecer a voz dele? Não, irmão, chega dessa apatia. Que o Espírito do Senhor, quem nos vivifica, que nos fortalece, que como a palavra diz, é o nosso Consolador. Eu lembrei até de uma cançãozinha bem antiga. Diz assim, Consolador amigo, Jesus meu Salvador. Né? Lembra dessa, não? É uma musiquinha da harpa. Quem é mais das antigas aí vai lembrar. E essas coisas, o Espírito Santo de Deus nos enche de alegria. Eu lembro de canções, por ser músico, né? A música está enraizada dentro de nós. É interessante que a música tem um poder que às vezes a pregação não consegue. Se uma música é bíblica, se você canta a palavra, Salmo 125, Salmo 100, Salmo 91, como tem canções belíssimas que retratam, a música fica. A alegria está no coração de quem já conhece. Salmo 125, ou Salmo 100, agora, perdão, meu pastor, esqueci. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha que poderoso, queridos. Que ferramenta poderosa nesses dias de apatia. Trazer a nossa lembrança aquilo que nos traz esperança. A palavra do Senhor é perfeita e plena para mim e para a sua vida. Ela é o cumprimento de Deus para as nossas vidas. Eu faço analogia que eu replico já faz algum tempo. Uma vez um pastor, amigo nosso, foi nosso pastor, fez essa comparação e eu replico ela porque eu achei muito interessante. Tu compra um telefone hoje, ou qualquer coisa, um eletrodoméstico, uma TV, uma geladeira, ele vem o quê? Um manualzinho de instrução. Concorda? Ó, o meu celular aqui, ó, é um S23. Eu não sei fazer, olha que eu sou da área tecnológica, eu não sei fazer 50% do que ele é capaz. Por quê? Eu li o manual de instrução? Não li. Se tivesse lido, ia saber fazer mais, né? Assim somos nós. Somos filhos de Deus que não conhecem a voz do seu Pai, muitas vezes. Não estou aqui para exortar ninguém, estou falando de mim, viu, queridos? Estou falando de mim. Não estou... O trabalho de exortar é do pastor Marcelo. Eu só estou falando para mim mesmo. Muitas vezes a gente quer as bênçãos do Senhor, quer a manifestação do seu poder. Pai, provê sobre a minha vida, Senhor, porque amanhã
eu tenho uma consulta, assim, assim, assado. Pai, amanhã eu tenho uma duplicata, não sei como é que eu vou fazer. A gente é muito bom em pedir, mas ruim em se relacionar. Deus, ele tem uma ferramenta para tratar comigo impressionante, que é minha filha. Tem alguns pais aqui, né? Eu não sei como é para vocês, queridos, mas para mim, toda vida que eu estou dando uma palavra, estou exortando a minha filha, estou dando um carão na minha filha, parece que eu escuto o próprio Deus aqui do outro lado. Ah, é, filho? E por que tu não faz a mesma coisa que tu está cobrando a ela? A minha filha tem 11 anos, como eu falei, e ela está nessa fase de pré-adolescência. E o mundo de hoje é bem complicado, irmãos. Não adianta só a gente ensinar os nossos, porque eles vão para o colégio, eles relacionam com outras pessoas e o mundo vai apresentar as coisas. Foi assim comigo, foi assim com vocês, vai ser para eles também. Então a gente faz o quê? Como a palavra diz, ensina o filho no caminho. Eu não digo, ela faça assim, eu não faço. Eu tenho que fazer, ela tem que me ver fazendo, e assim ela vai aprendendo. Mas, assim como ela escuta muitas vozes do seu ambiente de colégio, dos amiguinhos, e acaba dando atenção para as outras coisas, nós também. Como eu falei no começo, abrimos o noticiário e aquilo toma um pedacinho do nosso coração e da nossa mente. Abrimos a nossa rede social, aquilo toma mais um pedacinho do nosso coração e da nossa mente. E daqui a pouco, a gente está tudo afogado e não sabe por quê. É muita coisa na cabeça, é muita informação, é muito tempo. Isso aqui é uma bênção, queridos, é uma bênção. Bate foto de momentos maravilhosos da família, reuniões maravilhosas como essa, né? São recordações de pessoas que a gente já não consegue mais ver. Consigo ligar para minha mãe, que está quase 4.000 quilômetros de distância, né? De onde a gente está. É uma bênção, mas ao mesmo tempo tem se tornado maldição, porque isso aqui se tornou o portal de muitas outras vozes, e de vozes que não são a voz do Senhor. Tem muita gente boa pregando na internet, mas tem muito mais gente ruim falando coisas para lhe sufocar. E talvez, né, aí eu volto a dizer, falo por mim, talvez por não estarmos tão conectados ao Senhor, a gente vai sentindo que está se afogando. E aí a gente já não tem mais tempo para muita coisa. Tem uma canção do Paulo César Baruch, não sei se os irmãos conhecem, que eu gosto demais. Eu queria cantar só um trechinho. Diz assim, olha. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, sem perceber eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta, para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que... Aí ele fala, ganhei o mundo perdendo a alma. Tentei de tudo, mas vivi sem calma. Fortíssima. Fortíssima. Às vezes a gente está tão envolto das coisas que a gente entra no automático. É automático no trabalho, é automático na casa. Aos casais, a gente, né, eu e minha esposa, a gente fala muito para casais, foi assim como o Daniel falou, conhecemos ele e a Lu. Os casais entram no automático. A gente também, irmãos. Tudo pecadorzinho. Tudo pecador. Como diz lá na minha terra, desculpa a expressão, pastor. Tudo, e dizia meu avô, tudo pecador safado. Mas não podemos continuar nessa situação. Devemos buscar a graça e a misericórdia do Senhor. Lá em Efésios, a gente vai passear pela Bíblia, viu, irmãos? Efésios capítulo 4, ou Filipenses, perdão. Carta de Paulo, Filipenses capítulo 4, bem conhecido também. Vou ler mais um trechinho. Filipenses 4, a partir do 4, diz assim, olha.
Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Perdão, eu uso óculos, mas é muito ruim. Tenho muita dificuldade de ver. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de todas as coisas. Contem a Deus as suas necessidades e não se esqueçam de agradecer. Numa versão mais tradicional vai dizer assim, meu Deus. Agora, fala só a primeira frase aí, pastor. Não andeis, é isso aí, era só essa parte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes tende no Senhor apresentado todas as vossas súplicas em quê? Em ações de graças. Eu li em outra versão, mas é o mesmo texto. Não andem, não estejam, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em outro texto vai dizer assim, olha, esse é muito lindo, eu não vou lembrar a referência, vou pedir perdão mais uma vez, mas eu lembro com muita ênfase dele, diz assim, olha, os lírios, os pássaros que estão soltos aí, vou parafrasear, tá, pastor? Os pássaros que estão aí, eles não plantam, não colhem, mas todo dia o Senhor lhes dá de comer. Vejam os lírios do campo, não tecem e não fiam, e nem Salomão, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza. É necessário confiar que é o Senhor que cuida. A palavra vai dizer em outro texto, assim, ó, o que você pode fazer para acrescentar um côvado, uma medida à sua vida? O que é que eu, Mateus, o que é que você, Lu, o que é que você, Dani, o que é que Mônica, cada um de vocês pode fazer na nossa vida, na sua vida, para que acrescente um dia? Só o Senhor, queridos. E aquilo que é do Senhor, é Ele que vai resolver. O que é necessário? Confiar. Depositar nele as nossas esperanças. A palavra diz, confia nele, entrega o teu coração, confia nele, e tudo mais Ele fará. A Bíblia nos mostra que aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes, são guardados pela paz de Deus e experimentam o cuidado divino em todas as áreas da vida. E eu posso testemunhar isso, irmãos. Só recapitulando a respeito da nossa vida. Como eu falei, a gente tem uma vida tranquila, sossegada lá na nossa cidade. Eu conheço muitas pessoas que vieram para cá e isso não é mérito ou demérito, não. Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas eu conheço muitas pessoas que vieram porque estavam passando dificuldade, porque estavam precisando de uma oportunidade. No Nordeste como um todo, eu sou do lado, posso falar. Está faltando emprego, tem muita gente em situação difícil. É verdade. Né? E Santa Catarina é uma terra abençoada pelo Senhor e tem sido próspera, tem muita oportunidade de emprego. Mas quando chegou aqui, a gente passou por muitas dificuldades. Muitas, inúmeras. E quando eu escrevi isso aqui, né, a Bíblia nos mostra que aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes, são guardados pela paz de Deus e experimentam o cuidado divino em todas as áreas da vida. Eu sou testemunha viva disso. Somos, e eu acredito que vocês também. Reiterando as palavras do pastor, reiterando as palavras também que a irmã que deu a oferta aqui, foram usadas palavras a respeito do cuidado do Senhor. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. E muitas vezes a gente pensa que é só financeiramente, é só no dinheiro. Não, queridos, Ele tem cuidado de tudo. Você está bem? Fala a verdade. Você está bem? Eu estou bem, irmãos. Quer dizer que está tudo bem? Não. Mas estamos aqui. O Senhor nos deu a graça de estarmos aqui reunidos como seus filhos, conversando. Não é uma pregação expositiva, que inclusive eu adoro, mas o Senhor me colocou no coração algo nesse sentido hoje. Para que talvez, né, assim como eu preciso renovar as minhas forças no Senhor, para que não só amanhã, nem só na terça, nem só na quarta, mas até que Ele venha, possamos estar firmes e estabelecidos na vontade dEle. Firmes e estabelecidos, sem titubear, como a palavra diz, né? Como está escrito a respeito de Josué.
né? Que ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós possamos também fazer a mesma coisa, sem meditar na palavra, não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Continuando aqui em Filipenses, ele diz assim, ó, versículo 7. Se vocês fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E esse tem sido o maior desafio. Conservar nossa mente e o nosso coração guardados no Senhor. Vivemos em tempos em que os problemas psicossomáticos, os problemas da mente, são cada vez maiores. Quem é mais antigo vai lembrar que antigamente não existia, não estou dizendo que não tem, irmãos, existe, até minha filha é um caso como esse. Situações como TDAH, que são cada vez mais comuns, laudos de autismo, né, nível 1, nível 2, todas essas coisas existem, não são brincadeira, precisam ser levadas a sério. E quanto antes tratadas, melhor. Mas perceba que os problemas da mente, depressões, opressões, ansiedade, a palavra do momento tem sido ansiedade. E o que é ansiedade, senão a expectativa daquilo que está por vir? É isso que é ansiedade. É você não ter certeza do que vai acontecer. E muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente está pensando só no amanhã. E a palavra diz que o amanhã pertence ao Senhor. Não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é o hoje. É agradecer ao Senhor hoje. É amar ao Senhor hoje. É amar o nosso próximo. Fazer aquilo que o Senhor designou para nós. Jesus vai dizer aos seus discípulos, lá em João, ele vai dizer assim, olha, sabe quando vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. Algumas traduções vai dizer assim, a bandeira de vocês é o amor. Já pensou, irmãos? Será que a gente tem amado o suficiente, tem relevado? O apóstolo Paulo vai escrever assim, olha, suportando uns aos outros em amor. E não tem lugar melhor para suportar pessoas do que, por exemplo, no trabalho. Trabalho, para mim, é desafiador demais. Meu Jesus amado. Olha, irmãos, eu trabalho com maconheiro. Trabalho com maconheirozinho fino. E é meu amigo, amo de paixão. Trabalho com um Zezinho que não quer nada da vida. Uma menina que é uma querida comigo, mas levanta uma bandeira que a gente é contra, que é a bandeira LGBTQIA+, Ultra Plus HD, né? E temos que ter cuidado a respeito das coisas que vamos falar, mas não podemos ser omissos. Irmãos, em momento nenhum podemos ser omissos mediante as verdades da cruz, mediante as verdades daquilo que o Senhor requer de nós. Não podemos ser afrontosos, eu acredito. Não podemos faltar com respeito, mas nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor exige de nós é totalmente justo, totalmente lícito. Trabalho com o meu chefe, é um abençoado. Eu oro por esse homem todos os dias. Todo dia ele faz assim, porque esse demônio, e chama Satanás toda hora. Da boca do homem só sai maledicência, não sai uma palavra de agradecimento. Resultado, chama pelo bicho, o que é que acontece? As coisas dão errado. Por quê? Porque o coração não está no lugar certo. Então, todos os dias, todos nós, como a palavra diz, somos levados ao matadouro. Somos levados para sermos entregues diante desse sacrifício. O sacrifício maior da salvação que Cristo já fez na cruz. Mas é necessário que, juntamente com ele, como diz o apóstolo Pedro, ele vai dizer que é necessário padecermos das mesmas coisas que houve com Cristo. Perseguição, injúrias. E a palavra vai dizer, né, que felizes somos nós quando passarmos por isso por amor a ele. E é muita coisa na cabeça do cristãozinho, que é isso que significa cristão, né? Pequeno Cristo. Do pequeno Cristo. Eu, você, somos todos pequenos Cristos. E é muita coisa na nossa cabeça. E aí cada vez mais você tem homens e mulheres de Deus
sofrendo de ansiedade, sofrendo dessa onda, desse afogamento do mundo, cada vez mais cabisbaixos, cada vez mais tristes, cada vez mais podados, sem alegria. E aí volta a dizer, a alegria do Senhor, a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, nesse momento eu queria que vocês parassem e tentassem lembrar uma ou duas coisas que trazem esperança para o coração de vocês. Situações que vocês olharam lá atrás, que vocês passaram e disseram assim, eu não sei como é que foi, mas eu sei que o Senhor fez. Eu posso listar um monte, queridos. Ontem a gente estava num culto, eu fui levar um louvor numa igreja do casamento nosso, do Zé e da Nina, né? E eu tinha preparado algumas músicas, mas na hora do almoço, quando eu cheguei para almoçar, o Senhor me fez lembrar aquela canção que diz assim, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus que a gente tem que lançar sobre ele a nossa ansiedade, como diz Filipenses. Né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa expectativa. Porque o que é que a palavra diz? Que ele diz assim, queridos filhos amados, peguem o seu jugo e o seu fardo pesado e troquem pelo meu, que é leve e suave. O Senhor nos convida todos os dias. Todo dia de manhã eu faço essa alegoria. Todo dia de manhã, e como surto efeito. Eu digo, Senhor, hoje eu não estou muito bom não. Toma conta do Senhor. Tudo dá certo. Mas no dia que eu acordo perturbado, cheio de mim mesmo, não faço nem oração para sair da cama, rapaz, esse dia dá muito errado. Pode parecer simples, até infantil muitas vezes. Né? E a nossa fé tem que ser racional, como o pastor falou. Nosso culto tem que ser racional. A fé, na verdade, ela tem que ser impetuosa, tem que ser corajosa, muitas vezes até irracional. Só que, por mais que possa parecer uma alegoria infantil, irmãos, é a medida que o Senhor tem dado para mim. No dia que eu entrego nas mãos do Senhor, tudo dá certo, por mais que algumas coisas saiam erradas. Eu não sinto peso, eu não sinto dor, eu não sinto peso das minhas escolhas, porque eu sei que todas elas foram direcionadas pelo Espírito Santo. Mas naquele dia que eu faço com a minha força, meu Jesus, quantos arrependimentos, irmãos, quantos arrependimentos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres. Essa música que a gente cantou, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo do rio para me dar a vida. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado e veio o mal e lhe perfurou a lateral? O que é que saiu de lá? Vocês lembram quando ele chegou para a mulher samaritana e disse assim, se eu lhe der da água que eu tenho, nunca mais você voltará a ter sede. Pelo contrário, de dentro de você fluirão rios de águas vivas. Ele estava derramando de um rio. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus, está disponível todos os dias, irmãos. Todos os dias. Para nos dar alegria, paz, gozo. E fluir, que é o mais importante desse rio.
Eu gosto muito de alegorias, viu, pastor? Perdoando meu jeito como é que eu posso dizer, inusitado de pregar. Eu acho que Deus dá uma graça para cada um, de cada forma. Eu lembro que... Perdi agora o que eu ia dizer. Mas o Senhor, Ele nos convida todos os dias. Filho, filho amado, derrame sobre mim, entregue para mim, lance para mim o seu fardo, a sua preocupação, lance para mim que eu vou resolver. Por outro lado, lembra o que eu ia dizer? Eu faço a alegoria do doidinho que encontrou pão. Eu sou um doidinho, pastor. Eu sou um doidinho que encontrou o pão da vida. E agora, eu quero dizer para todos os doidinhos que eu conheço, que tem um lugar que esse pão não acaba. Que tem um lugar que a água, que antes eu tinha sede, vivia num deserto, agora eu tenho uma fonte inesgotável do Senhor. Então, todos os dias, eu tento fazer da minha vida um campo missionário, de chegar e conhecer o máximo de doidinhos possível, assim como eu, e dizer, queridos, tem solução, tem salvação. Está com sede? E tem água da vida. Está com fome? Tem o pão da vida. Está sem esperança? Jesus tem esperança para você. Cristo não é porta de emprego. Cristo não é feira dentro do armário de casa. Cristo não é carro novo nem casa nova. Mas Ele pode ser todas essas coisas. Amém? Ele pode ser todas essas coisas. Mas o mais importante, Ele cumpriu aqui, ó. Foi salvação. Salvação para mim e salvação para ti e para a sua e para a minha casa. Não existe alegria maior do que você ter uma casa salva, queridos. Você ter convicção da salvação. Não é um negócio muito fácil. Tem dia que eu acho que eu estou salvo, tem dia que eu acho que eu estou meio mais ou menos. Mas isso tem sido um desafio. Porque cada vez mais a gente volta para a luta, né? Até a Joyce Meyer, que é a pastora que minha esposa gosta muito, ela tem um livro que chama Campo de Batalha da Mente. Tem sido a maior guerra que o ser humano tem travado. Tem tido muitas guerras em Israel, no Iraque, no Afeganistão. Tem tido guerra na Rússia, na Ucrânia. Tem tido guerra no Rio de Janeiro. Tem tido cenas de guerra no Paraná. Mas a maior guerra tem sido travada nas nossas mentes. Pastor, não vou falar pelo senhor não, tá? Vou falar só por mim. Como eu comentei, minha esposa pastoreamos igreja já há algum tempo. Estamos sem pastorear nesse momento, passamos por uma transição. Como eu falei, a gente congrega no Mevan aqui em Itajaí. Mas nunca fomos os pastores principais da igreja. Fomos diretores da Lagoinha, igreja muito grande. Mas nunca fui o pastor principal, o presidente, digamos assim. E quantas vezes eu não pensei em desistir? Eu fico pensando, aqueles que têm a missão. Não quero falar pelo Senhor, não. Mas eu oro a Deus para que o Senhor seja renovado. Para que o Senhor lhe conceda graça, unção redobrada para continuar. A obra não é fácil, irmãos. Se é difícil para vocês, imagine para quem lidera. Imagine para quem... Eu digo isso não só pela vida do pastor. Eu não estou fazendo jabá aqui, querendo puxar cordinha de seu ninguém, não. Nem preciso. Conheci o pastor hoje. Mas algo dentro de mim testificou. Eu não sei se precisa dessa palavra. Mas você, querido, você é um líder. Você é um líder na sua casa, você é um líder no seu trabalho, você é um líder no seu colégio, você é um líder dentro das suas amizades. Eu disse a minha filha todos os dias. Você só pode ser duas coisas. Ou você lidera, ou você é liderado. Assim é na nossa vida. Ou você lidera, ou você é liderado. Ou você influencia por intermédio da cruz, ou você é influenciado por aquilo que vem de fora. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar que nós vamos ser influenciadores do reino. Amém. Amém.
seremos influenciadores do reino. Essa apatia, esse cansaço, esse desespero de alma, esse enfraquecimento de mente e essa angústia de coração caia por terra agora em nome de Jesus. Na minha e na sua vida. Eu digo isso por mim, irmãos. Quantos e quantos dias eu não penso em desistir, jogar tudo pro alto? Não tenho vergonha de dizer isso não, queridos. Não é porque a gente tem um cargo a mais, tem um cargo a menos, isso não faz diferença nenhuma. No reino do Senhor, somos todos filhos. A diferença é só a cobrança. Se você tem entendimento daquilo que Deus lhe alcançou, daquilo que Deus fez na sua vida, você vai ser cobrado disso. Só que acima da cobrança esteja o gozo do Espírito Santo na sua vida. De você entender que você é agraciado pelo Senhor. Eu queria que a alegria do meu coração fosse no coração de vocês, queridos. Que o entendimento, literalmente como a palavra diz, a renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente através do Espírito Santo, que esse entendimento chegasse tão profundamente na nossa alma, que a gente todos os dias acorde alegre e feliz com Jesus. Alegre e feliz com Jesus, dizendo: Senhor, as coisas não estão fáceis. Pai, eu não tenho. Hoje faltou isso, faltou aquilo. Hoje não devo fazer assim. Mas eu confio no Senhor, porque o Senhor vai fazer. É uma promessa. É uma promessa. Entregue os teus caminhos, os teus desígnios ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Outro texto vai dizer assim: se vocês, a paternidade, lembra? Paternidade, Deus fala comigo através da paternidade. Lá em Mateus, vai falar aquela ilustração a respeito do seguinte: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai que está no céu, se não lhe dará todas as outras coisas? Irmão, isso é muito poderoso, a realidade está acessível. O problema é que a gente sempre tende a ver isso como falta de dificuldade. Tem um pastor que eu gosto muito, Paulo Borges Júnior, não sei se o senhor conhece. Paulo Borges influenciou muito o meu pensamento teológico, influencia os meus estudos, a minha linha de pensamento. É um senhor sábio, um homem de Deus. É um cara que tem um testemunho ilibado, nunca teve problema com nada. E esses dias ele postou um material dizendo assim, que para o Filho de Deus, o problema não é ter pão, não ter pão. Para o Filho de Deus, o problema não é não ter pão. Para o Filho de Deus, o problema é não ter pão para repartir. Não temos a nossa vida como preciosa, como diz o apóstolo Paulo. O problema é se eu não tiver para repartir. Mais miserável de todos os homens. Mais miserável de todos os homens. Porque agora, nesse novo reino, não é o reino militar que ia livrar Israel de Roma. Não. Nesse novo reino que se estabeleceu nele, no Filho, o reino eterno, é o reino da comunhão. Eu não vou me alongar mais, são 9h05 já. Não sei mais quanto tempo a gente tem, mas se deixar, eu vou até 11 horas da noite, dando referências e mais referências. Mas eu queria construir uma linha de pensamento. Mas eu queria encerrar com um outro texto. Quando Jesus morre e ressuscita, ele se revela primeiro a Maria, não é assim? Dá o testemunho para as mulheres que não tinham valor, lembra? Na sociedade hebraica daquela época, judaica daquela época, o testemunho da mulher não tinha valor. Se fosse mentira, ele tinha se revelado para quem? Para os homens, né? Mas o Senhor é o Senhor que é inclusivo. Não é o inclusivo do tempo de hoje, não. É o inclusivo da verdade. Que o testemunho da mulher tem valor. Ele se revelou para elas. Depois ele desaparece e aparece em outros lugares. Um deles vocês vão lembrar.
da historinha, né? A história com H, né? A história de fato verificável, dos homens no caminho de Emaús. É assim? E os homens estavam com perplexos, perturbados, com as suas almas angustiadas, por quê? Porque o Messias tinha morrido. E o que eles esperavam não aconteceu. E chega Jesus e conversa com eles, vai o caminho todo ali, e conversa, por que vocês estão assim, não sei o quê. Resumindo a história, vocês já conhecem o texto. Mas quando chega na hora da mesa, é muito lindo, irmãos. A eternidade vai ser como a Bíblia fala como um casamento, como uma grande ceia, como uma grande festa, como um grande banquete. A analogia é sempre essa. Um banquete, uma ceia. Por isso que a gente ceia celebrando, como o próprio Jesus fez, né? Comendo do pão, bebendo do vinho, do cálice. E quando aqueles dois homens, se sentam à mesa, eles partem o pão. A palavra diz o quê? Que os olhos deles se abriram. E toda angústia, toda tristeza foi embora. Irmãos, nós não precisamos mais esperar por nada. Porque esse Cristo, esse Senhor já ressuscitou. Já libertou os cativos e os enfermos, ele já fez todas as coisas. A palavra diz que está consumado, ele já cumpriu em si todas as coisas. Tudo que a gente precisa fazer, como homens e mulheres de Deus, é viver uma vida digna, em verdade, em atos de justiça, em bondade, amando ao próximo. Amando ao próximo. Quando os discípulos perguntam, mas Senhor, quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábolazinha, né? Do homem ferido, como diz a minha filha. É a palavra que minha filha mais gosta, o homenzinho ferido. Passa o sacerdote, passa o levita, ninguém faz nada. O homem está lá no chão, morrendo. Aí passa o samaritano, o impuro. Não podia, né? nem conversar, ele não podia. E aí ele diz assim, o seu próximo é aquele que você pode fazer alguma coisa. Tem alguém, queridos? Às vezes a pessoa está do seu lado aí, sua irmã, seu parente, seu amigo. Às vezes seu colega na faculdade, no colégio, no trabalho. Está precisando de uma palavra. Tem vida e tem salvação para ele também. Na sua casa, muitos aqui podem ter saído de casa. Lá em casa eu só deixei os cachorros. Mas pode ser que algum de vocês tenha deixado o esposo, a esposa, os filhos. E volto a dizer, tem salvação. Tem salvação disponível para a sua casa, amém? A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vim de um lar destruído, pais separados, mãe alcoólatra. Os meninos conhecem muito bem a minha história já. Triste, 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 triste. Podia ter acontecido tudo de novo na minha vida, não podia? Eu ter me deixado influenciar por todas as vozes ruins que paravam sobre a minha cabeça, sobre esse mundo. Mas eu decidi dar a voz ao Espírito Santo de Deus, amém? Então que nessa noite o Senhor, através do Espírito Santo dele, possa renovar a força de cada um de vocês. A minha oração é que o Senhor guarde a mente e o coração de cada um de vocês, para que nessa semana, ou melhor, não só nessa semana, nós possamos estar firmes e inabaláveis em Jesus. Amém, queridos? Desculpe se não foi a pregação que vocês esperavam, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Todo mundo conhece aquele jargãozinho de pregador também, diz assim, que o Senhor se manifesta no furacão, mas também na brisa suave. Hoje foi o dia da brisa suave. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Porque mais do que está falando para vocês, o Senhor está falando para mim. Amém? Eu fui extremamente edificado. Glória a Deus por todas as coisas. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Daniel, Hugo, por tudo, tá? Eu queria fazer só um momento de oração, se o senhor me permitir. Eu vou entoar uma canção e queria fazer uma oração. Pode ser? Vou pegar o violão aqui, tá, Lu? Eu
conhecida, Fernandinho, mais de 10 anos atrás, assim, ó. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Eu sei, sempre estás comigo. Declara, irmão, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa noite. Pai, por essa mesa posta, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz para as nossas vidas, Pai. Nos convence, Senhor Deus, do nosso pecado, da tua justiça e do juízo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos, por essa casa, por essa família tão abençoada, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, prosperar, multiplicar, Senhor, aqui nesse lugar, sobre a vida da liderança, Pai, sobre a vida dos meninos, sobre a vida dos irmãos, Senhor. A tua palavra tem ricas promessas para o teu povo, Jesus. Que eles possam tomar posse, que eles possam declarar a tua palavra aqui nesse lugar, continuar declarando, Senhor, porque eu sei que já o fazem. Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para a vida daqueles que te amam. Mas a palavra não diz que são todas as coisas boas, Senhor. Ela fala todas as coisas. Inclusive para aquilo que nós não entendemos. As coisas que nós podemos achar que são más, elas também cooperam para o nosso bem. A porta fechada, Senhor Deus, a tempestade, a doença, Pai, se nós te amamos, Jesus, se nós declaramos o teu nome, se reconhecemos o Senhor, essas coisas também cooperam para o nosso bem. Por mais que nós não entendamos, Senhor, confiamos em ti. Queremos declarar que nós confiamos em ti, Senhor. Queremos estar firmes e inabaláveis na tua palavra, firmes em ti, meu Deus. Continua, Senhor Deus, guardando a nossa mente e nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ti, Senhor. Restaura as nossas forças, Jesus. Trocamos o nosso fardo, que é pesado, o nosso jugo, que é terrível, pelo teu que é leve, Senhor. Entregamos, Pai, tudo que temos, tudo que somos nas tuas mãos, porque sem ti não podemos nada, Senhor. O que podemos fazer para acrescentar um dia de vida nas nossas vidas, Senhor? Podemos, por acaso, fazer alguma coisa que mude o destino da nossa vida, se não reconhecermos ao Senhor? Não, Jesus, não. Tu és tudo em todos, Tu és tudo em todos. A tua palavra liberta, justifica,
purifica, e o teu sangue, Pai, nos perdoa.